Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que eu fiz um vídeo de explicação recentemente, dizendo como tá a situação aqui, como eu penso às vezes em trocar de canal e tudo mais, mas eu não deixei definido que eu ia terminar esse canal, finalizar esse canal. E hoje, especificamente, eu tô tendo um tempinho, então decidi vir aqui conversar com vocês sobre o que eu andei lendo, quais são as novidades nessa questão de literatura, pra quem não acompanha no Instagram, porque eu sempre tô lá falando no Instagram o que tá acontecendo, então se você não me acompanha no Instagram, acompanha. Se você tem, né? Porque tem gente que não tem Instagram, mas se você tiver Instagram e quiser acompanhar, lá eu estou sempre aparecendo no meu Instagram de livros, né? Meu Instagram de literatura. Eu tenho esse canal novo, vou deixar o link dele aí embaixo, que é um canal sobre estudos, né? Mostra um pouco da minha graduação, como tá sendo essa fase da graduação que eu tô fazendo, né? Tô fazendo 2 faculdades, então eu tô estudando bastante. Isso é um dos motivos do canal tá parado. Só dando uma resumida aqui pra vocês. Então, eu vou deixar o vídeo da explicação e o link do canal novo pra vocês. Se vocês quiserem acompanhar lá, eu vou falar sobre os estudos, sobre leituras específicas, né, que tem ali a ver com o contexto dos estudos. E eu vim trazer algumas atualizações pra vocês das coisas que eu ando lendo aí nos últimos dias, nos últimos meses, aí o que eu andei lendo, assim, que são, assim, coisas mais importantes, né? Não vou falar de tudo que eu li, mas vou falar os destaques aí dos últimos meses aí, das minhas leituras, que não são muitas, mas vou mencionar aqui pra vocês. E também eu trouxe um unboxing pra gente abrir aqui essa caixinha com livros. Faz tempo que eu não mostro aqui pra vocês abrindo unboxing. O último unboxing que eu fiz foi no meu canal novo e foi no meu Instagram novo, né? Eu mostrei no Instagram e depois eu fiz um unboxing também no YouTube, naquele canal, porque é um unboxing de livros que tem a ver ali com a minha graduação, né? E com o tema e com uma temática que eu tô muito interessada, que eu tô amando estudar. E aí eu fiz um unboxing pra lá, então eu vou mostrar pra vocês aqui também um pouco disso, né? Desse meu novo interesse pessoal, que também tem muito a ver com meus estudos, né? É uma coisa que eu tô estudando bastante sobre, porque tem uma ligação com meus estudos da minha graduação. E eu vou mostrar aqui pra vocês. E um deles já tá até aparecendo, na verdade eles estão aparecendo aqui no cantinho. Eu vou pegar aos poucos pra vocês verem. É que eu assinei o clube de filosofia da Logos, né? A Logos é uma editora que publica filosofia. Filosofia tem um selo para filosofia política e o selo de assinatura para livros de filosofia. São livros bimestrais até o momento. Acho que até esse final do ano vai ser bimestral e a partir do ano que vem eles vão também ampliar para leituras, para um clube mensal, né, de receber livros. Eles têm uma pegada bem no clube de literatura clássica, né, as edições e todo o trabalho é bem parecido com o clube de literatura clássica, só que só são de filosofia. E esse ano eu li O Príncipe, de Maquiavel, né? Na verdade eu ouvi o audiobook e eu simplesmente fiquei apaixonada, surtada pelo Príncipe de Maquiavel. E eu amei demais mesmo. Foi uma das melhores leituras desse ano. Talvez seja o meu top 1 desse ano, por enquanto, né? Vamos ver se algum livro vai barrar, mas até o momento eu acho que ele tá sendo meu top 1, junto com Bartleby, o escrivão ou o escrevente, dependendo da tradução que vocês têm. E aí a Logos, né, tinha sido publicado. Então, quando eu fiz a assinatura anual, eu tinha o direito de escolher mais 2 livros do catálogo para receber como brinde. E eu escolhi O Príncipe, nessa edição linda, maravilhosa, vem com ABC de filosofia, né, com todo o contexto histórico, a vida do autor, que ajuda você a entender a obra. E é uma edição, assim, linda, com fitilho, vem o marcador aqui, né, que é o Napoleão e o Maquiavel, né? É uma edição toda linda, caprichada, maravilhosa, várias notas explicativas, é assim, um texto assim bem incrível e ele é bilíngue, então você consegue ler no original e no traduzido, né? Um lado é original, um lado traduzido. Então, todos os textos da Logos são assim. Isso é incrível, gente. Eu amei as edições maravilhosas. E no outro, a outra edição que eu escolhi foi A Hora da Filosofia Grega, do John Burnet. E é essa mesma pegada, fala sobre a filosofia grega, né? Sobre o auge da filosofia grega. Tem ilustrações, imagens lindas. É uma edição, assim, impecável, que eu fiquei, assim, babando. Tem fotos, né? Lindo. Fitilho também, azulzinho aqui. Vem, esse daqui, nesse caso, não veio o ABC de Filosofia, veio só a edição mesmo, mas veio impecável. Fiquei apaixonada por esse livro. E eu comecei a assinatura assinando o plano do bimestre, que era o de Santo Agostinho.
Confissões, que olha, gente, isso aqui é uma coisa tão linda que assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto esse livro é belíssimo. Também tem ilustrações, né? Quando o livro tem ilustrações, eles colocam. Olha isso aqui. Assim, é de um trabalho tão impecável e tão lindo. O fitilho amarelinho, ele é bem grosso, né? Ele é bilíngue também. É latim, se eu não me engano, e português, né? Várias notas explicativas. Nesse aqui vem ABC de filosofia, porque foi o livro do bimestre, então vem ABC de filosofia, que é um livreto, né? Explicando toda a obra, a vida do autor, tudo para você entender o contexto ali da obra. E olha que coisa mais linda, gente. Atualmente, acho que o meu livro favorito da minha estante, em questão de beleza, né? Olha isso aqui. Não tenho palavras. Mas enfim, eu assinei a Logos. Essa é uma das atualizações que eu quero deixar aqui pra vocês em questão de literatura. Eu assinei a Logos e eles têm todo um catálogo de livros que já foram publicados. Eu quero comprar todos os que já foram publicados anteriormente, porque a Logos é um clube recente, então não tem tantas edições, né, que não seja uma coisa impossível de eu colecionar, mas eu quero ter os que já saíram e estou ganhando todos os que vão sair, né? Então isso é ótimo. Alguns eu já adquiri, outros estão esgotados. Tem um que eu fiquei tristíssima de estar esgotado, que foi Virgílio, o Pai do Ocidente, que é um livro do Virgílio, lindo, lindo, lindo. Esse livro eu não vou conseguir adquirir por enquanto, porque ele está esgotado. Mas em breve, quando ele voltar, gente, eu vou comprar, com certeza. E também tem livros que eles lançam o livro bimestral, né, do bimestre, na Logos, então você ganha, né, na assinatura anual, você ganha os que vão sair no bimestre, mas eles, entre um bimestre e outro, eles lançam algum livro que tem uma temática parecida. Como esse bimestre passado foi o de Santo Agostinho, eles lançaram um com a temática parecida, né, com essa pegada de teologia filosófica, né, vamos dizer assim, que eles lançaram Chateaubriand, que é o gênio do cristianismo. Eu vou deixar a capa aqui, eu comentei até no meu outro canal sobre isso. No meu outro canal eu tô falando sobre essa questão da Logos e a assinatura do Clube de Filosofia. Então, porque minha graduação é em teologia, né? Uma das minhas graduações é teologia, então a gente estuda muito filosofia na teologia, né? As pessoas não devem saber muito. Acho que muitas pessoas pensam que é meio que filosofia e teologia são coisas opostas, mas na verdade são coisas ligadas, profundamente ligadas. Então, tá sendo muito maravilhoso. Eu tô muito apaixonada por filosofia. Eu sempre tive interesse, sempre gostei da filosofia em geral. Mas assim, quando eu comecei a estudar a parte da teologia e ver todas as ligações dos filósofos, eu mergulhei. Eu tô simplesmente apaixonada. Meu sonho de futura graduação, né? Quando eu terminar uma das que eu tô fazendo, eu quero fazer a graduação de filosofia. Queria fazer o bacharel em vez de fazer licenciatura, eu quero fazer bacharel em filosofia, mas eu tô muito apaixonada por filosofia. Eu tô fazendo um curso de filosofia do Matheus Salvadori, que é incrível, abrir as inscrições. Eu tava na lista de espera já tinha um tempo, aí quando abri as inscrições já me inscrevi e tô fazendo o curso do Matheus Salvadori, que é maravilhoso. Ele é um dos nomes aqui do YouTube. Se você procurar filosofia, vai aparecer Matheus Salvadori em algum momento para você. Ele é professor, né, de graduação em filosofia, né? Ele dá aulas há muitos anos e ele é maravilhoso os vídeos dele. Eu sempre vejo os vídeos dele. Não é de hoje, mas eu finalmente consegui fazer o curso. Então, eu tô fazendo um curso de filosofia também do Matheus. E ganha certificado, então vou ajudar na graduação. Vai ser horas complementares e isso vai ser ótimo. O curso, gente, é incrível, muito, muito abrangente, muito, muito detalhado, muitas e muitas aulas, muitas aulas, então tá sendo muito incrível. E eu tô muito assim, nesse ritmo de ler filosofia e buscar sobre filosofia, estudar sobre filosofia. Muito assim, é uma coisa que eu tô amando, conhecer os filósofos e os grandes nomes e o que cada um pensava e qual era a teoria ali de cada um. Nossa, gente, principalmente a filosofia clássica tá sendo uma paixão real, sabe? E recentemente chegou pra mim também, eu vou mostrar aqui, que eu acho que eu mostrei no Instagram só uma foto, mas eu comprei Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária, do Stephen Backhouse, que é um dos grandes filósofos. Ele é considerado o primeiro filósofo existencialista. E eu ouvi um podcast do People Talk, né, sobre o Kierkegaard. E, gente, eu fiquei apaixonada, assim, eu fiquei, assim,
Porque no podcast tinha uma pessoa que fez mestrado, a tese dele de mestrado foi sobre Kierkegaard, ele tá fazendo doutorado também sobre Kierkegaard, ele entende sobre esse filósofo, e ele vai falando sobre ele de uma forma assim que eu fiquei assim encantada, e eu falei assim, gente, eu preciso saber mais sobre esse homem, eu vou pesquisar mais sobre esse homem, e eu comecei a dar a louca de Kierkegaard procurando coisas sobre ele, e no podcast ele indica essa biografia que ele fala que é uma biografia maravilhosa para quem quer aprender mais sobre esse grande filósofo. E eu comprei. Ela tinha poucas, porque agora na Amazon, gente, não sei se vocês sabem, mas na Amazon tem agora como você, em alguns livros, você vê a quantidade de exemplares que tem em estoque. E aí, tipo, eu vi, nossa, só tem 8, eu preciso comprar logo. Aí eu fui e comprei. Não foi tão barato, mas é uma biografia muito bonita, tá? A edição é muito bonita, é da Thomas Nelson. Ela tem também imagens, tem fotos aqui, tem um pouco ali, tem a vida, os pais, né? Tem algumas ilustrações também do Kierkegaard. E eu tô muito, muito interessada em conhecer a obra dele, sim. Mas eu vou começar com a biografia e eu quero pegar a obra dele, que eu vi coisas sobre a obra. Tem trechos e frases do Kierkegaard que eu fico assim... eu preciso ler logo, entendeu? Então, assim, eu tô muito apaixonada por esse filósofo e eu nem sei tanto sobre ele, mas tudo que eu sei, estou admirando horrores. E eu tô gostando muito de filosofia. É uma das coisas que eu queria falar pra vocês. Esse tema é uma coisa que eu sei que tem muito a ver com a minha graduação e que o interesse das pessoas que têm interesse nessa graduação vão ter mais interesse por esse tema. Então aqui eu não sei se vocês vão ter interesse em saber sobre filosofia, estudos sobre filosofia. Então eu não sei se vocês quiserem. Se vocês quiserem saber sobre filosofia para trazer para este canal, vocês me falam, porque é isso que eu vou basicamente ficar falando mais. Então é um dos motivos de eu ter sumido daqui e ter postado mais coisas sobre isso lá. Eu li Platão recentemente também, foi leituras assim que eu fiquei apaixonada da leitura. Eu li a Apologia de Sócrates e foi uau, assim, sabe, tipo, incrível. E também eu li O Banquete de Platão. Os dois são de Platão, né? Que quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, que era um dos seus pupilos. Ele que escreveu sobre Sócrates. Sócrates nunca escreveu de fato nada, mas o que a gente sabe de Sócrates é por Platão. E ele escreveu sobre o banquete. São amigos num jantar e eles vão trocando ideias sobre o amor. Cada um dá a sua teoria do que seria o amor. E é tão incrível, gente. E eu falei, eu preciso me aprofundar, eu preciso reler, eu preciso, sabe? Porque eu ouvi audiobook, né? Então foi incrível já no audiobook, imagina lendo. E eu sei que eu precisava parar ali, dar uma... absorver ali, ficar pensando, né? Porque tem umas frases, assim, incríveis. Aí eu falei, eu preciso de mais. E por incrível que pareça, o clube vai lançar, é o livro desse próximo bimestre, é o Banquete. Ele tá para ser enviado já para os assinantes, então eu tô muito animada para ter em mãos, porque vai vir a ABC de filosofia, vai vir todas as notas explicativas. Eu tô apaixonada, gente. A filosofia clássica tem um lugarzinho no meu coração há muitos e muitos anos. Eu já li algumas coisas de filosofia, li Mito da Caverna, então assim, eu tinha essa coisa, porque quando eu fiz pedagogia, a gente estudou, né, filosofia da educação, a gente estuda sobre filósofos, eu amava as aulas, então eu tô muito animada para saber mais, tô aprendendo muito, e isso também traz uma das leituras que eu tô concluindo, eu tô pro final já desse livro, e eu decidi começar a ler por causa da filosofia, porque ele é um livro que as pessoas sempre falam sobre quando falam de filosofia, porque ele é um livro ali mais pro iniciante. Você vai conhecer a história da filosofia, que é o mundo de Sofia. Eu vou deixar a capa aí. Ele é um livro que tem uma pegada assim que você olha, nossa, um livro infantil, um livro infanto-juvenil, para jovens. Gente, esse livro tá sendo tão incrível. Assim, facilmente, assim, talvez se acontecer alguma coisa ali no final que eu ache meio ridícula, pode ser que aconteça, eu não sei, porque eu realmente não sei muito sobre esse livro, graças a Deus. E eu diminuo a nota, mas tem, assim, 90% de chance desse livro virar 5 estrelas favoritado. Que livro maravilhoso. Ele conta de uma forma tão fácil o que cada filósofo pensava, sabe? O que é a teoria de cada filósofo, como é a história da filosofia, e de uma forma tão incrível, assim, tão apaixonante, que é impossível você ler esse livro e você não se apaixonar por filosofia. Talvez não, né? Eu sei que tem umas pessoas que vão achar um livro arrastado, que é tipo uma grande aula de filosofia. Mas, gente, eu fiquei realmente mais apaixonada por filosofia quando eu comecei a estudar a história da filosofia
não só lendo o Mundo de Sofia, que é o que eu tô fazendo, que eu tô bem no final do livro já, mas também quando eu comecei a estudar mais sobre filosofia, pesquisar mais, assistir os vídeos do Mateus e também fazer o curso do Mateus. Gente, você se apaixona por filosofia, sério, assim, você se apaixona real, quando você começa a estudar mesmo desde os primórdios, como que foi, como surgiu, o que a filosofia traz pra você. Gente, é uma paixão, virou uma paixão minha, assim, de verdade. Então, eu eu vou falar muito sobre isso na minha vida, assim, no meu dia a dia. É por isso que eu separei canais e tudo mais. E eu, como eu falei, talvez eu migre tudo pra lá, porque lá realmente é o canal novo, tá sendo divulgado mais, assim, o YouTube tá entregando mais as coisas desse canal novo do que desse aqui que é antigo. E eu penso assim, né? Porque a gente perde muito tempo aqui gravando, editando, então eu penso muito assim que será que eu deveria continuar aqui ou migro tudo para lá para alcançar as pessoas lá melhor, já que aqui não tá acontecendo? Então eu tô estudando muito filosofia, lendo filosofia, mas a minha vida não tá sendo só filosofia. Eu tenho os meus momentos de leitora contemporânea. E uma das últimas leituras que eu fiz, e eu finalizei agora, foi o segundo livro de Shadow of the Gods. Eu não sei se eu comentei aqui no canal sobre ela, mas é a trilogia do John Green. Não sei se essa é a pronúncia certa do nome dele, na verdade. É uma fantasia, alta fantasia adulta, com uma pegada viking, né? Com a mitologia viking, ali a mitologia nórdica envolvida, e é incrível. O primeiro livro maravilhoso, 5 estrelas. E aí eu fui ler o segundo, né? Eu demorei vários meses pra terminar o segundo, mas eu terminei esse mês o segundo livro. E foi muito, muito bom. Mas ele é um livro, não é tão bom quanto o primeiro, porque o primeiro é muito mais dinâmica ali os acontecimentos, o segundo dá uma baixada no ritmo, mas assim, pro final é uma loucura completa e eu amei o final desse livro. Mas é uma história muito, muito incrível, um universo assim maravilhoso. Ele vai sair em português aqui, o primeiro livro agora, em breve, ele vai ser o primeiro livro e comprem, apenas comprem se você gosta de fantasia adulta. E na fantasia adulta eu não tô dizendo com hot nem nada tipo, porque não tem nada disso. É fantasia tipo Game of Thrones, entendeu? Tipo, morte, sangue, nada, flores, não tem isso, não tem romance, é treta, 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 sangue, morte, e é isso aí, entendeu? O que a gente gosta também, porque tipo, eu gosto dos dois, né, no final das contas. Mas enfim, maravilhoso li o segundo livro. E eu vou ler o terceiro ainda esse mês, começar o terceiro, não sei se termino, mas eu vou começar o terceiro esse mês, que eu tô fazendo essa leitura dessa trilogia com a Ana. A Ana já tinha me passado e ela me esperou pra ler o terceiro livro, então estamos aí pra ler o terceiro livro, que é The Fury of the Gods. The Fury of the Gods, acho que é esse. Em breve vem aí. Outra das leituras, assim, grandes leituras desses últimos tempos aí foi Bartleby o Escrivão, do Melville. E, gente, que livro maravilhoso, incrível. Eu preciso de uma edição dele, na verdade, porque ele me impactou tanto, sabe? A mensagem dessa questão do trabalho. Gente, foi tão profundo, assim, falou tanto comigo, né? Eu que tô atualmente sendo uma CLT que trabalha muitas e muitas horas por semana. Esse livro me impactou demais, sabe? Mexeu bastante comigo. Toda a mensagem, o final dele, gente, eu fiquei assim, arrasada no final do livro. Eu acabei realmente assim, impactada. Nossa, que incrível. Eu não vou dizer muito sobre ele, mas a gente conta sobre o Bartleby, que é um funcionário ali daquela. Ele digita, né, se eu não me engano. E ele trabalha com digitação. E o chefe dele manda e ele fala que prefere não fazer. Essa é a grande temática, é cômico, você vai lendo, você achando meio cômico as atitudes e as reações do Bartleby ao que o empregador dele pede. E aí você vai se aprofundando, aí quando você vai aprendendo, vai descobrindo mais sobre o Bartleby, mais pra frente dessa novela, né, que é uma novela, mais as coisas vão ficando densas e profundas e psicologicamente profundas, e você fica, cara, que genial. Melville, maravilhoso. Segunda coisa que eu leio do Melville, né, porque eu já li Moby Dick, e Moby Dick é um livro incrível, maravilhoso, um dos meus livros preferidos. Mas, cara, Bartleby, leia, apenas leia. Vai mudar muito da sua mente sobre o que você vê, sobre o que você pensa sobre trabalho. Vai mudar quando você lê Bartleby. Sinceramente, é meio difícil você sair, assim, ileso dessa leitura. Muito difícil, muito difícil.
Livro maravilhoso, incrível. Outro também que muda muito o que você pensa e como você vê a vida ali, em certos aspectos, ele me lembra muito outras leituras que eu já fiz. Stoner, do John Williams. Eu li porque era a leitura conjunta da Mônica, né, do Clube da Mônica, porque a Morgana já fala desse livro, assim, há milhares de anos. Ela fala de Stoner pra todos os lados. É um livro, assim, muito impactou ela demais. E de tanto ela falar de Stoner, eu fiquei muito interessada. Quando eu fui ler, gente, que livro incrível. Ele muda muito como você também vê essa questão de como você leva a sua vida. Como vários livros que são livros favoritos pra mim, como é o caso de, como eu falei, Bartleby, que muda muito como você vê trabalho. Deserto dos Tártaros, que é um dos meus livros favoritos da vida, que muda como você gasta a sua vida, como você desperdiça seu tempo. O que você faz com o tempo que você tem aqui, porque a gente tem um tempo, né, de vida, né, a gente sabe que uma hora acaba. E o que você está fazendo com esse tempo? Né? E Deserto dos Tártaros tem muitas mensagens assim profundas, incríveis, e recomendo a todo mundo ler. Deserto dos Tártaros, várias pessoas leram quando eu li, né? Eu indiquei, várias pessoas leram. Foram tão incríveis para elas quanto foram para mim. Isso é incrível, sabe? Isso é maravilhoso. Várias pessoas, quando eu li, eu indiquei, as pessoas foram ler e foi assim. E outras pessoas leram por causa da indicação dessas pessoas e virou também livro favorito. Então, tipo, que incrível. E Deserto dos Tártaros tem essa força de trazer esse impacto assim na vida das pessoas. E o Stoner tem essa vibe, ele pega muito nisso. Ele começa muito como a morte de Ivan Illich, porque ele tem um começo um pouco parecido. Começa meio que pelo fim, e aí você vai desenrolando e voltando o tempo para ver a vida desse personagem. A escrita de John Williams é incrível, eu tive a oportunidade de ler em inglês, né, no original, e nossa, que escrita incrível, maravilhosa. Toda a história de vida, a gente vê ele se dedicando ali a sua vida, ao seu trabalho. Ele descobre um sonho, vamos dizer assim, ele vive para isso. E algumas coisas vão ficando no meio do caminho, né, nessa trajetória de vida dele, coisas que também são muito importantes, que não é só o trabalho que é importante, muitas coisas ele vai deixando de lado, e principalmente o quanto ele é apático a várias atitudes e coisas que as pessoas fazem, ele é muito apático. Ele não toma uma atitude, ele aceita demais, e isso incomoda, mas isso também faz você refletir sobre como você está vendo as coisas, como você está agindo, sabe? Diante das situações. E, nossa, é um livro muito, muito bom. Muito, muito bom. Eu falei bastante dele no Instagram também. Mas, assim, não vou me aprofundar, mas foi um livro, assim, que mexeu bastante comigo. Que livro incrível ele tem em português, se vocês tiverem interesse. E não é um livro tão baratinho, porque ele não é tão grande, mas ele não é um livro que tem um valor, assim, acessível. Ele tem um valor um pouquinho mais caro. Mas vale a pena, gente. Que livro incrível. Eu tive a oportunidade de ler em inglês, né? Mas ele também tem em português para quem quiser. Vale muito, muito a pena. Conta a história desse professor, o Stoner, que vai se tornar um professor ali de faculdade. Ele entra na graduação e ele descobre essa paixão pela vida acadêmica e ele vai focar nisso, a sua vida ali acadêmica. A gente acompanha a vida acadêmica dele. E eu nessa fase assim de graduação, eu me senti profundamente envolvida, ainda mais pela história do Stoner, né? Então, vale muito a pena. Outras duas leituras que eu fiz aí, nesse meio tempo aí, que também foram muito incríveis e impactantes pra mim, foi Caninos Brancos. Gente, eu tinha uma vontade, assim, um desejo tão grande de ler essa história há tanto tempo na minha vida, sabe? Desde novinha eu tinha vontade de ler, porque eu falava, nossa, que legal, é um lobo. É a história de um lobo. E, gente, é a história de um lobo. É tipo, romance de formação desse lobo, que é o Caninos Brancos. Gente, como que esse homem escreveu essa história pela perspectiva de um lobo? Eu não faço ideia como ele fez isso funcionar. Mas isso funciona de uma forma tão, tão incrível. Que história linda. Gente, é uma história linda. É uma história linda, é uma história forte. Não é um livro leve, não é um livro infantil, como algumas pessoas veem, né? Eu lembro que eu sei que eu olhava para essa história e via como uma história infantil. Não é. Tem partes pesadas, assim, sérias, assim, sangrentas, violentas. Não acho que seja um livro para criança. Mas, gente, que livro incrível. História de vida do Caninos Brancos. O que o Caninos Brancos passa. Nossa, partiu o coração. Alguns momentos você fala, não é possível. Tira o Caninos Brancos daí. Não é possível. Gente, você quer acolher. Você quer o Caninos Brancos pra você. Você quer pegar ele e botar no potinho. Gente, que história linda. O final é belíssimo. A gente vê, desde antes de o Caninos Brancos nascer, né? A história dos pais dele, né? Que eles vão embora da matilha.
E como a mãe dele, né, fica grávida dos filhotes e eles vão passar pelo inverno muito rigoroso e eles estão tentando fazer os filhotes sobreviverem naquele inverno. E aí, conforme vai passando o tempo, o Caninos Brancos vai crescendo, vai aprendendo suas habilidades de lobo. Gente, e a gente vai ver a trajetória dele com os humanos também. Humanos que eles encontram nem sempre são pessoas boas, na verdade, a maioria são ruins. E como eles tratam o Caninos Brancos, né, que é o personagem. E esse nome, né, é só dado lá mais pra frente. Caninos Brancos é dado por um homem, por um índio, se eu não me engano, que dá o nome Caninos Brancos pra ele. Mas, na verdade, ele é só o lobinho ali no começo do livro. E, gente, que incrível. Virou um livro, assim, do meu coração. Eu lembro do Caninos Brancos com muito, muito carinho. Eu queria mais, sabe? Eu fiquei triste de dizer tchau pro Caninos Brancos. Porque a gente vê a vida dele inteira. É incrível. Lindo, 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 lindo. Eu tô apaixonada por essa história. Eu quero ler outras coisas do Jack London, né? Tem outros livros dele, chamado Selvagem também, que é com animais. O Caninos Brancos é sobre lobos e o Chamado Selvagem, se não me engano, são sobre os cães, né? Se eu não me engano. Eu vi isso em algum lugar, não sei se é isso mesmo, mas eu tô muito animada pra ler outras coisas de Jack London. E outro que foi, assim, também favorito, assim, das melhores coisas que eu já li na minha vida, definitivamente. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu vou deixar a capa aí, mas vocês sabem do que eu tô falando. É um livro que é um dos grandes livros que as pessoas indicam quando você é cristão. Ele dá, tipo, ali um panorama do que é o cristianismo, né? As noções básicas ali para a maioria das pessoas. De uma forma que seja de uma forma abrangente, sabe? Nada muito específico, teológico, de doutrinas, mas assim, uma coisa que é tipo um padrão do que as pessoas que são cristãs geralmente acreditam, independente da denominação, vamos dizer assim. E é incrível. C.S. Lewis, assim, é de um brilhantismo, de uma sabedoria que, assim, incomparável, sabe? De uma forma simples, realmente simples e realmente convincente, vamos dizer assim, convincente. Gente, é incrível, o cristianismo puro e simples é incrível, é lindo. A escrita do C.S. Lewis, assim, arrasa. Como ele pega cada tópico e vai destrinchando, assim, nos capítulos. Gente, é maravilhoso. Ele foi programa de rádio, né, que o C.S. Lewis dava ali na época da Segunda Guerra. E depois foi transcrito, adicionado. Ele fala ali como que ele organizou a estrutura. Mas é tão incrível, tão incrível, tão incrível. Eu ouvi audiobook. E foi mais incrível, porque como eram programas de rádio, pra mim fez ainda mais sentido e tornou ainda mais especial a experiência de ouvir. Parecia que eu tava ouvindo o programa do C.S. Lewis, naquela época. E foi lindo. Foi uma experiência, assim, uma das melhores experiências que eu já tive, principalmente com audiobook. E ele tem na Audible, na assinatura da Audible você consegue acessar. E é incrível, eu amei profundamente. Favorito, assim, do coração. Eu recomendo muito. Eu acho tão simples, a gente que acha que é um livro difícil, denso, assim, mas eu achei tão tranquilo. Eu amei demais. Então, é isso. Acho que são esses livros, assim, que mais me impactaram aí nesse meio tempo. Mas tem um que eu tenho que mencionar, que também foi uma leitura recente. Eu não tenho como deixar de mencionar isso. Esse é meu momento, Fabiane, leitora de literatura contemporânea. Daqueles livros, assim, que as pessoas falam mal, sabe? Nos darks da vida. Então, eu li Birthday Girl, da Penelope Douglas. E assim, esse livro eu já tenho ele em inglês no Kindle, tem um tempo que ele ficou na promoção. E as pessoas falam tão mal desse livro, sabe? As pessoas criticam, falam tanto quanto ele é problemático. Ele é conhecido como livro problemático, vamos dizer assim. Ele é um dark, né? A Penelope Douglas é uma autora de dark romance. Então, assim, não espere livros fofos e tudo flores pra ela, porque não vai ser. E esse é o livro que ela mesma, né, no agradecimento, diz que foi o livro mais fofo, assim, mais de romancezinho fofo que ela já escreveu. E ele é considerado um livro super problemático, porque ele é um livro com age gap. Assim, a Penelope Douglas, ela escreve dark, como eu falei. Então, assim, tem essa pegada. Mas ele é até um livro, assim, que eu pensava que ia ser super hot, um livro cheio de hot, né? Mas não. Demora bastante pra acontecer. Muito, muito, muito. Lá para uns 70% do livro, que vai ter alguma coisa do tipo. Então, eu fiquei até surpresa, porque eu achava que ia ser super pesado, assim, desde o começo, mas não é.
O pesado é o quê? Age gap. A menina tem 19 e o cara tem 38. E assim, não tem nenhuma menor de idade aqui na história, né? Tipo, porque ela tem 19, então ela não é considerada menor de idade. Mas a problemática tá no fato de que ela namora o filho dele. Ela namora o filho dele. Eles são namorados, moram juntos, e eles mudam pra essa cidade onde o pai dele também vive, mas ele não se dá bem com o pai, então ela nem sabe quem ele é. Então, por acaso, ela vai no cinema um dia sozinha, e ela conhece um cara mais velho, ela senta do lado dele, ele é super legal, eles têm tipo uma conexão. Esse namoro dela com esse garoto aí, jovem, já não tá, não tá muito bem, porque o cara é problemático, o relacionamento, o cara vive dando uns perdidos, sabe? Ele some, ele nunca tá presente. E é aniversário dela, ela vai pro cinema sozinha, porque ele deu mais um perdido nela. E aí ela vai e acaba conhecendo esse homem que é super atencioso, super legal, eles têm super uma conexão, é super divertido, sabe? A interação deles vendo um filme antigo. E aí eles saem do cinema e, tipo, eles pensam assim, vai passar um filme, ele até convida ela, porque vai passar um filme antigo daquele tipo daqui a algumas semanas, e ela fica assim, e ela fala até que tem um namorado, aí, tipo, aí meio que quebra aquele clima, né, a gente encerra ali, e ela vai seguir em frente, ela sai, e ele também, cada um vai pro lado, só que o telefone dos dois toca, e eles descobrem que ele é o sogro dela, e ela é, tipo, a namorada do filho, e aí, tipo, que situação. Acontece uma grande treta e eles vão ter que morar na mesma casa. Vamos dizer assim, ele vai ter que morar com o pai. E ela, como mora com ele, os dois vão morar com o pai dele. E aí que rola toda a situação. Não que ele, tipo assim, rola assim a situação do tipo, eles se dão muito bem. Então eles acabam tendo uma atração e tal, mas eles não fazem nada, tá? Nesse meio aí, não fazem nada, porque o filho do cara. Mas enfim, rola muitas coisas, muita treta. E eu fiquei viciada nesse livro. Gente, eu comecei esse livro, eu li o primeiro capítulo aleatório. E eu li até tarde da noite. No outro dia eu só finalizei o livro. Isso tá impossível de acontecer comigo, porque assim, eu trabalho pra caramba. Eu fiquei no trabalho pensando nesse livro, falava, eu tenho que terminar, quero ver o que vai acontecer, porque assim, eu imaginava várias possibilidades, e nenhuma delas muito boa. Então eu fiquei pensando tanto nesse livro, gente, e eu amei esse livro. Gente, eu amei o livro. Mas eu amei, não tipo assim, nossa, que livro incrível, melhor romance. Não, gente, ele é problemático mesmo, tá? Tenha isso em mente, é problema? É. Tem muitos problemas essa menina aí, gente, dá muita pena dela, porque, tipo assim, ela sofreu horrores, horrores, assim, tipo, olha que pena que dá dela. E a gente ela sofreu muito na vida, então finalmente ela tá tendo uma coisa boa. E aí fica, tipo, nossa, gente, é um livro que me prende, assim, nossa, prendeu horrores. Essa coisa do age gap é uma coisa que eu gosto muito. Eu descobri que esse é um dos meus tropos favoritos, age gap, né? A diferença de idade, assim, grande. E se tornou um dos meus tropos favoritos. E esse livro era sobre isso. É problemático nessa questão? Tem esse problema. Mas, como a autora contou, me convenceu. Me convenceu, torci mesmo pelo casal. Torci pelo casal, ela conseguiu me convencer a torcer pelo casal. Que eu achei que não ia ser possível, ela não conseguiria me convencer, mas ela me convenceu. E o epílogo, gente, que coisa mais linda! Que coisa mais linda esse epílogo. Eu amei. É um livro assim, bem assim, tirar ressaca, entendeu? Vai despretensioso, vai sim criar grandes problemáticas para ele, porque você vai encontrar muitos problemas, mas eu li e eu devorei e eu amei. Eu amei, eu amei. Enfim. Não vai ser pra todo mundo, tá? Mas eu amei. Eu quero ler as outras coisas da Penelope Douglas, né? Tem aqueles livros lá dela, Dark, que é Corrupt, não sei o que lá. Nossa, eu tenho eles no Kindle, porque teve a promoção e eu peguei todos, a série inteira, um tempo atrás, que eu tô louca pra ler. Será que eu vou começar a ler Penelope Douglas? Eu tenho meus momentos de gostar de um Dark Romance, né? Quem acompanha que sabe, né? Adeline, né? Quem acompanha essa fase sabe. Mas enfim, gostei muito desse livro. Mas eu tinha que mencionar, gente, porque eu surtei tanto. Foi o livro que eu li mais rápido nesses últimos um ano de trabalho intenso. Foi o livro que eu li mais rápido na minha vida. O que é isso, gente? Foi uma loucura, assim. Um surto completo. Devorei. Devorei. Ele tem no Kindle Limited. Se você quiser ler, ele tem em português também, tá? No Kindle Limited. Só leia. Se você quiser encarar um livro nessa vibe,
Leia, gente, eu amei. Eu amei. Real. Amei. Mas agora vamos para unboxing. Eu falei aqui umas meia hora. Gente, eu fiz uns 40 minutos, meu. Estavam com saudade de vídeo? Vamos lá para um vídeo enorme. Enorme. Eu deixei assim já a caixa meio aberta pra mostrar pra vocês aqui, pra ser mais fácil. Isso aqui foi um surto, porque no último ano eu tô tô louca pra ler esse livro. E assim, eu tinha assim falado tão mal dessa autora, porque assim, um livro dela que eu li acho que em 2022 ou 2026, foi 2022, foi uma das piores leituras do meu ano, porque isso foi uma das maiores decepções, que eu detestei. Todo mundo amando, surtando, e eu detestei esse livro, detestei. Aí eu falei assim, eu já falei tão mal desse livro, gente, tem áudios e áudios e áudios falando mal desse livro, com a minha amiga Ana, que ela também não gostou. E aí assim, eu falei, cara, eu não posso ter, eu preciso dar mais uma chance para as autoras, eu sempre costumo dar, sabe? Eu não dei um livro e falo, nunca mais vou ler essa porcaria. Não, tirando Tessa Bailey, que talvez eu nunca leia nada mesmo, não. Eu ainda não perdoei Tessa Bailey por causa daquele livro que aconteceu naquele verão. Gente, que livro, que bomba. Detestei também. Aí eu geralmente costumo dar segunda chance. Na verdade, eu dei segunda chance pra Tessa Bailey, porque eu li aqueles romances dos 5 contos da Amazon Originals que tinham da Tessa Bailey, que eu também não gostei. Então eu já dei mais uma chance. Tessa Bailey, desisto, não tento mais. Mas enfim, eu queria dar mais uma chance. Eu comecei a ler esse livro no e-book quando ele lançou em inglês e eu achei muito bom no começo. Mas o primeiro livro dela que eu li também achei muito bom no começo e foi uma bomba pra mim. Muita gente amou, mas pra mim foi ruim. Aí, atualmente eu tô muito louca pra ler esse livro. E a Ana também tem esse livro. E aí a gente falou, vamos ler esse livro e a gente vai ler mês que vem, que é Babel, da R.F. Kuang. Isso aí. Qual o livro dela que eu detestei? Pop War, gente. Se vocês voltarem os livros lá, os vídeos antigos, tá? Pra 2022, eu falei tão mal de Pop War o ano inteiro. Gente, que ódio que eu senti desse livro. Eu detestei real, eu detestei muito. Eu detestei fortemente esse livro. E aí, eu decidi que eu quero ler Babel. Babel tem toda todo Dark Academia, né? Uma vibe Dark Academia. E eu queria muito ler, eu gosto muito da capa. E eu queria comprar em inglês, mas em inglês não abaixou nunca mais. A Ana comprou numa promoção e eu não consegui pegar essa promoção. E eu nunca mais consegui, eu queria comprar em inglês, mas eu não consegui. E aí, eu comprei em português mesmo. Estavam saindo juntos praticamente com o inglês, né? A editora tá lançando aqui no Brasil. Quase simultâneo com lá fora. Né? Poucos dias de diferença. Então eu falei, vou começar a comprar o livro dela então em português, porque já tá caro em inglês. E aí eu comprei Babel, ou A Necessidade de Violência, que eu não entendo esse subtítulo, eu acho meio desnecessário. An Arcane Story, acho que é assim em inglês, né, na capa, não sei porque que tá A Necessidade de Violência aqui. Mas enfim, tem assim, como se fossem umas estrelas. Tem mapa, fantasia única, que é o que eu tô amando no momento, porque tipo, eu não tenho tempo pra ler séries gigantes, eu tenho muitas séries em andamento. Aqui, que é a Babel, né? E aqui está escrito atrás, o poder não estava na ponta de uma pena, o poder não trabalhava contra os próprios interesses, o poder só podia ser subjugado por meio de atos de desobediência impossíveis de serem ignorados, com força bruta e implacável, com violência. Aqui é uma coisa tipo a Dark Academia, né? É uma fantasia que acho que tem a ver com as palavras, coisa de tradução e tudo mais, com questão de tradução de livros, né? E ele tem uma pegada assim como se fosse numa Oxford, se eu não me engano, mas é nesse mundo fictício. Então, enfim, eu sei que o começo eu tô achando bem interessante e eu decidi comprar. E assim, eu comprei junto com o outro livro, por quê? Porque tinha cupom de desconto da Tami. Então, eu comprei Catabases também da F1, que é um livro novo dela que saiu e tava com cupom de desconto da Tamires, do Resenha Sonhos. Ela tinha um cupom de desconto na Amazon pra comprar esse livro mais barato e eu queria comprar muito porque esse aqui foi o que mesmo me deu uma vontade de ler, porque ele é inspirado
Ele é inspirado na Divina Comédia, no Inferno de Dante. Tem diversas referências à literatura antiga, tipo Homero, Odisseia, Dante, literatura clássica. Isso aí. E aqui, olha que lindo, gente. Aqui os alunos são alunos de Oxford, se eu não me engano, também, acho que é. Acho que é alguma coisa desse tipo, acho que eles são de Oxford. Ah, F1 também era, ela era da academia, né, dessas negócio de mestrado, doutorado lá e tudo mais, de Oxford, se eu não me engano. Cambridge, não sei. Mas enfim, esse livro é meio que tem um pouco de sátira ali, pelo que as pessoas falam, sobre essa questão da academia em si, né? De como os alunos são, né? Como eles ficam. E aqui é os alunos, o mentor deles ali, do doutorado, se eu não me engano, morre. E eles não vão conseguir apresentar a tese deles. Eles precisavam que esse homem assistisse a tese. E aí eles vão no inferno buscar esse homem, a alma desse homem, né? Pra apresentar a tese, gente. Olha que bizarro. Eu fiquei, tipo, louca com esse negócio. E, tipo, porque é Divina Comédia. O Inferno de Dante foi uma das minhas melhores leituras também quando eu li. Eu amei, amei, amei. Eu comecei Purgatório, mas eu não concluí. Na época eu não tive tempo. Mas eu quero muito, muito continuar, tá? Divina Comédia e finalizar com o Paraíso. Talvez eu comece esse ano, não sei. Esse ano tá meio complicado, já tá chegando pro fim. Mas eu queria muito ler o Purgatório, porque eu amei ler a Divina Comédia, eu amei pegar todas as referências ali, de tantas coisas que se referem ali à Divina Comédia, que você vê em outras histórias, e você conseguir ler o original, assim, ler a Divina Comédia para pegar de onde saiu algumas coisas, foi muito interessante. Catabases, substantivo grego antigo, a descida de um herói ao submundo. Catabases é esse nome, né? Esse é o significado desse nome. Segurou o giz com força, um traço suave, e o pentagrama estava terminado. Alice respirou fundo e entrou nele. Havia, é claro, um preço. Ninguém saía ileso de uma viagem ao inferno, mas ela havia decidido desde o início que ia pagar o preço. Eles vão lá, tem toda uma magia sobre os pentagramas, né? Sobre as imagens, uns pentagramas super complexos que eles têm que desenhar para fazer a questão da magia. E aí tem um portal para eles irem para o inferno e tudo mais. Aí tem referências a Odisseia, que é um dos personagens, né? O Odisseu, né? Ou Ulisses, dependendo de como você lê. Ele vai também uma parte pro inferno, então é bem interessante. Várias referências à literatura clássica. Quando sempre traz, né? Em Babel também tem várias referências, pelo que eu soube. Essa questão, né? Então, minhas aquisições são Catabases e Babel, da F1. E eu espero muito gostar. Sobre eu ter lido o livro dela que eu não gostei foi The Pop War, eu gostei da escrita dela. Eu não gostei do que ela fez com a história. Então, assim, a escrita eu sei que não vai me incomodar, porque eu acho a escrita dela bem boa. Mas o problema é o que ela vai fazer com o fim. São livros únicos, então é aquilo, gente. Livros únicos, leu, acabou. É isso. Nossa, tem várias imagens no final, ó. Aí tem os 7 círculos do inferno, né? Olha que legal. Quem leu O Inferno de Dante vai saber. Interessantíssimo. Acho a capa belíssima. Essa pegada desses livros dela estão me agradando muito. Bem Dark Academia, sabe? Enfim. É isso, gente. Eu queria só finalizar aqui. Já tá um vídeo gigantesco de falação. Mas eu queria deixar uma atualização. Eu também queria dizer que eu não desisti ainda do canal. Eu ainda tô pensando sobre essa questão do como o canal tá funcionando, como o YouTube tá aceitando esse canal. Talvez as coisas mudem por aqui, mas eu queria falar com vocês assim, não é deixar só aquele vídeo de como se fosse uma despedida, eu achei meio vazio, sabe? Eu queria poder conversar com vocês mais um pouco sobre as coisas que eu li, então é isso. Se você quiser me acompanhar para ver as coisas assim no momento, me segue no Instagram. Em breve eu venho de repente fazer um vídeo falando sobre as coisas que eu tô assistindo coisas muito, muito legais e diferentes, e talvez eu comente no Instagram. Lá tem post, gente, no meu Instagram tem um destaque para todas as leituras que eu fiz desse ano, um destaque para todas as assistidas desse ano, que são muitas coisas que eu assisti. Então,
Tem um destaque lá para cada um, você pode ver por mês o que eu li e o que eu assisti em cada mês, né? Nesse tempo que fiquei sumida aqui, mas você pode me acompanhar por lá. E eu talvez volte aqui em breve, talvez não. Tenho quase certeza que volto aí em breve aí, nos próximos dias pra gente conversar mais aí com algum vídeo. Não vou dar uma data, mas assim, em breve vocês podem ser, pode ser que tenha mais algum vídeo por aqui. É isso, pessoal. Até o próximo. Tchau!